E aí, influenciadores do reino, estamos aqui para mais um episódio do Igol Podcast. E hoje eu estou muito feliz de estar recebendo aqui mais que um pastor da nossa casa, um amigo, padrinho do meu casamento. Seja muito bem-vindo, pastor Alex Nascimento. Boa noite. A alegria de estar aqui é minha, né? Ser um convidado para esse momento e me sinto honrado. Amém, glória a Deus. E para a gente iniciar essa conversa, eu quero perguntar para o senhor quem é o pastor Alex, como que o senhor definiria para as pessoas te conhecerem melhor, contar um pouco da sua história? Bom, a minha história cristã começou há um bom tempo atrás, através de, eu acreditei que seria uma estratégia minha, mas depois eu entendi que foi uma estratégia de Deus. Foi quando eu conheci, hoje, a minha esposa, né, a Elaine, e eu convidava ela para ir em todos os lugares e ela não aceitava. E um dia eu percebi que ela ia para a igreja e me convidei para ir para a igreja com ela. E então ela me disse assim, pode ir, vamos sim. E eu fui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, fui 7 cultos. E no 7º culto foi engraçado, porque estava tocando uma música que dizia assim, para a direita e para a esquerda. E automaticamente o povo te conduzia na dança. E aí eu falei, não quero esse negócio não, é contagioso. Mas a partir dali eu comecei a ser influenciado por aquele ambiente. Eu ia, olhava as pessoas e achava uma loucura, as pessoas gritando glória, aquela coisa toda. Eu falei, isso não é para mim não. E aí, a partir daquele momento, a Elaine me deu uma oportunidade e foi então aí que a gente começou essa trajetória. E foi interessante que no mesmo dia que ela me deu a oportunidade, 40 minutos depois ela disse que já não dava mais. Foi 40 minutos. E aí eu fui para casa assim, arrasado. Mas aqueles 7 cultos serviram para me ensinar algo. E por isso que hoje sempre eu digo que Deus ele é pedagógico. Em tudo na nossa vida Ele quer nos ensinar alguma coisa. E aí eu fui para casa e me lembrei das pessoas falando a respeito de oração. E essa foi minha primeira oração, minha primeira experiência de oração foi essa. Eu dobrei meu joelho em casa e falei, ô Deus, se o Senhor existe mesmo, o Senhor sabe o que eu estou sentindo aqui, um negócio aqui, eu nunca senti isso, isso é esquisito. Mas se o Senhor resolver essa situação, eu vou continuar indo lá naquele lugar lá, naquela casa lá do Senhor lá. Vou continuar dando fazendo essa caminhada. E aí, quando foi no dia seguinte, que eu cheguei para trabalhar, eu tinha jurado, falei, se ela me chamar, eu vou fingir que eu nem conheço ela, vou passar assim, fingir. Só que quando ela disse, chamou o meu nome, quando ela me chamou, eu parecia aqueles cachorros, quando o dono chega em casa, já assim, fui até lá e ela disse, olha, essa noite foi difícil para dormir, eu fui bastante incomodada, mas eu decidi te dar uma oportunidade. Quando ela disse isso, aí foi meu primeiro glória. Eu disse, ô glória! E todo mundo olhou assim na empresa, tipo assim, o cara não é crente, né? Mas ali eu comecei a gritar glória e dizer assim, ó, Ele ouve oração, Ele realmente ouve as nossas orações. Então ali foi a minha primeira experiência de oração. E ali tudo começou a minha trajetória. Daí então eu comecei a frequentar a igreja, e aí lembro que 3 meses depois ela terminou. Falou que não queria mais, mas aqueles 3 meses me mostrou algo que talvez eu não conseguiria enxergar se ela estivesse comigo. Foi a partir daqueles 3 meses, então ela disse, não tem mais jeito, não dá mais. E eu falei, tudo bem. E eu fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, a líder de jovem olhou para mim, apontou o dedo e falou assim, eu preciso falar contigo. Eu levantei as mãos assim, falei, eis-me aqui. E aí quando ela falou, no final do culto eu falo contigo. E entramos para o culto, e começou a acontecer o culto. No momento de oportunidade, o pastor deu oportunidade para ela, e ela disse, para a irmã, que era líder dos jovens, ela disse, eu queria hoje pedir uma oração, por um casal de jovens. E aí falou meu nome e falou o nome da Elaine.
Eu falei, puxa, que menina fofoqueira, já veio, contou para a igreja toda que me deu um pé. E aí, quando acabou o culto, a irmã veio falar comigo, eu falei, falar o quê? Ela já te contou tudo. Ela falou, ela quem? Contou o quê? Eu falei, ela já falou que me deu um pé? Ela falou, não, o Espírito Santo disse que eu deveria orar por vocês, para que Ele pudesse fazer algo na vida de vocês. E aí, foi a partir daquele momento ali, que eu fui na casa dela, falei, a irmã quer falar com a gente voltou, e no domingo, que era o culto à tarde, a gente voltou, e não era a irmã que estava ministrando, tinha um pastor ministrando, e parecia que naquele dia só estava eu e ela sentada, ela chorava de um lado, eu chorava do outro, e Deus começou a fazer um mover, quando acabou a mensagem, que parecia que era só para mim e para ela, a irmã falou, agora vem aqui que nós vamos orar, e foi ali naquele dia que eu recebi a palavra do Senhor, quando o Senhor disse assim, eis que eu te entrego ela em tuas mãos, mas cuide bem, porque é pedra preciosa para mim. Isso tem 23 anos, essa profecia. Que forte, hein? Caminhada, e ali começou a minha caminhada no Evangelho. Dali, pouco tempo depois, coisa de 2, 3 anos, o Senhor falou para mim que era o tempo de sair dali, de romper, que Ele tinha um outro lugar que Ele ia me direcionar. E aí, fomos para a oração, e dali nós fomos para um lugar bem pequenininho. E o mais interessante era que assim, Deus falava para mim assim, todo lugar que eu te levar, você vai aprender, vai absorver o que é bom. E eu fui nessa igreja, 15 pessoas enchiam a igreja. Mas o pastor, ele era um pastor que orava muito. Ele vivia no monte e Deus usava ele muito. E eu comecei a absorver aquilo, comecei a andar com ele, comecei a olhar, comecei a caminhar com ele ali. Eu ia nas visitas e eu ficava aprendendo tudo. Passou mais ou menos mais uns 2 anos, o Senhor me deu, foi o primeiro momento que eu tive um arrebatamento de espírito. O Senhor me trouxe, me levou uma revelação, e aí foi muito profunda aquela revelação, porque eu via todo mundo da igreja sendo sugado, e eu ficava ali preso, segurando, era algo que me prendia ali e dizia que eu estava ali cerçado. E aí eu fui contar para o pastor, e quando eu disse para ele, ele disse assim, não, o Senhor já falou comigo. Ele falou que o teu tempo aqui encerrou. E que você viria para pedir a benção. E aí eu falei, amém. E eu e a Elaine fomos lá, recebemos a benção e continuamos orando. E daí então fomos para uma outra igreja, e olha que interessante, a igreja tinha 4 pessoas. E nós chegamos lá, se tornou 8 pessoas na igreja. E começamos a caminhar ali, Deus começou a fazer um movimento, era uma igreja nova. Quando percebemos, a igreja começou a fluir, começou a chegar gente. E ali Deus fez um novo tempo naquela igreja. Foi a partir dali então, que o pastor veio, me procurou e falou, olha, Deus me direcionou para te ungir como pastor. E naquele período eu não aceitei, por quê? Eu achava que era uma responsabilidade muito grande, né, para alguém que não tinha tanta experiência. E eu disse para ele, não quero não. E nisso a Elaine se aborreceu com algumas situações e parou de ir na igreja. Só eu continuei indo. E eu fiz uma campanha de 7 dias no monte. E o primeiro dia eu cheguei no monte sozinho, pisei o pé no monte, veio um vaso e falou para mim assim, olha, dela cuido eu. E me direcionou a buscar o Senhor. No segundo dia eu fui e o Senhor disse, outra pessoa. Isso os 7 dias. No 7º dia, que o Senhor falou que dela ele cuidava e que era para mim cuidar das coisas dele. Então eu passei a entender que eu tinha que ir mais além, eu tinha que mergulhar, eu tinha que ir mais fundo. E aí então, no dia seguinte eu voltei na igreja e falei para o pastor, olha, eu estou pronto. E o pastor marcou uma data para a consagração pastoral. E nesse meio termo que ele marcou a data, uma missionária foi na minha casa. Bateu no portão, bateu palma, a Elaine veio. E a Elaine me contando isso. Ela veio e a mulher falou assim, você é a Elaine? E ela disse, sou. E a senhora falou, sou uma missionária que Deus enviou aqui. E aí ela começou a contar uma história para a Elaine. Começou a contar uma história para ela, falar para ela a respeito da trajetória que ela ia ter. E a importância que ela tinha de estar do meu lado. E aí, quando eu cheguei em casa, ela disse assim, olha,
culto que vem eu vou contigo para a igreja. E aí foi, e logo na sequência veio a consagração, recebi a consagração pastoral, e a gente começou a trabalhar junto, começou a desenvolver um trabalho junto. Deus foi prosperando a gente até que surgiu o primeiro momento. A gente foi dirigir uma igreja, e nessa igreja que a gente foi dirigir, o outro interessante, tinham 4 senhoras nessa igreja. E a gente chegou, se tornamos 8 também. E só que nessa igreja, a Elaine abria o culto, eu fazia o momento de louvor, a Elaine era meu back, e ela ministrava a palavra de oferta que ela ouvia aqui na Nasci para Deus, lá. Se eu cruzava e cabeceava na área. E aí, pregava, mas ali era uma pregação bacana, mesmo que tinham poucas pessoas, e o Senhor me fazia me enxergar com um mover profético dentro daquele lugar. E foi passando os tempos, o Senhor foi dando estratégia, e aquele lugar que cabia 30 pessoas sentadas, às vezes tinha 50, 60 pessoas, ficavam para fora. E as pessoas passavam e diziam assim, olha, eu passei aqui e algo me tocou e me fez entrar aqui nessa igreja. E eu falava assim, amém, então vamos orar. E eu orava por aquelas pessoas. E começou a vir, começou a crescer, mas foram só 7 meses naquela igreja e Deus me direcionou que aquele tempo ia cessar. Que Deus ia me levar para um lugar onde Ele ia me honrar. E aí deu 7 meses e realmente aconteceu uma situação e a gente saiu de lá. E aí, quando eu saí de lá, eu me lembro que eu recebi 7 convites para dirigir a igreja. Eu falei, não quero não. E aí, um dia eu estava saindo de casa para vir para o culto, aqui no Bom Clima, e o irmão estava parado lá de terno assim, tudo. E eu falei, paz, varão. Ele falou, pastor, eu vim te buscar. Ele me buscar para onde? Ele falou, não, o senhor vai dirigir lá a nossa igreja. Eu falei, não, não vou dirigir não, Deus não falou nada comigo. Ele falou, sou resposta de Deus. Eu falei, mas Deus só falou contigo, não falou comigo. E aí, claro, tem uma delonga de história, mas esse é o princípio, o início de como foi aí essa caminhada aí. Que pastor tem história, mano. Forte demais. E dentro disso, pastor, eu queria perguntar, completando isso, como que o senhor conheceu a Nasci para Deus? Então, eu orava pela minha mãe, pelo meu pai. Eu lembro que eu sempre dizia para o meu pai da palavra, pregava para ele. E ele falava que eu estava doente, que eu estava fanático. E que eu estava trazendo dinheiro para o pastor. E falava um monte de coisa. E eu me lembro porque assim, eu comecei o evangelho e a minha primeira instrução foi a oração. Então eu aprendi sempre que as respostas que eu precisava para a minha vida, ela viria de Deus. Então tudo que eu ia fazer, o que eu pensava, eu ia orar. Então, quando meu pai falou aquilo para mim, à noite eu dobrei meu joelho e comecei a falar com o Senhor, né? E o Senhor me trouxe aquela impressão e disse, você não vai mais falar, você só vai orar. E então eu intensifiquei as minhas orações. Eu orava às madrugadas, eu orava de manhã. E aí, naquele período de oração, minha mãe um dia liga para mim e fala, olha, filho. E eu falei, fala mãe, tudo bem? Ela falou, eu fui para a igreja hoje. E eu falei, puxa, que bacana, estou muito feliz. E ela falou assim, olha, e tem uma coisa mais legal. Eu falei, o quê? Ela falou, eu aceitei Jesus com a sua irmã. Eu falei, que bênção, mãe, glória a Deus. Aí imediatamente ela emendou e disse assim, então, agora vem aqui em casa para você levar o seu pai para a igreja. Aí eu falei, não, mãe, não é assim. A Bíblia diz, eu disse, ainda restei para ela, Zacarias 4:6, a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Quem convence o homem é o Espírito de Deus. Então, mãe, o tempo certo, Deus vai trabalhar e vai levar ele para lá. E aí, passou realmente o tempo e Deus fez esse mover, trouxe o meu pai. Então, a partir daí, minha mãe aceitou Jesus. Lá ainda era apacentar, lá no Bom Clima. E ela convidava a Elaine ia de quarta-feira nos cultos. E a minha mãe falava, vamos lá. Eu falei, para que eu vou em outra igreja? Eu já tenho a minha igreja, vou fazer o que em outra igreja? E aí, passou todo aquele processo. Quando eu desliguei do ministério lá, foi quando eu passei a frequentar. E eu lembro, o primeiro dia que eu fui na Nasci para Deus, na realidade ainda era apacentar. Primeiro dia, eu nem sabia. Primeiro dia quem pregou lá foi o Josué Gonçalves. Forte. E aí eu sentei no lugar, dobrei meu joelho, eu falei, Deus, eu
eu vim de um lugar pequeno e eu sei que o Senhor é grande, o Senhor opera em todos os lugares onde temos um coração inclinado para Ti. Então, se o Senhor habita nesse lugar também, fale comigo, porque eu preciso de uma direção. Fiz essa oração e no decorrer da mensagem eu lembro que o Josué passava aí andando para lá, voltava e de repente ele parou assim na direção da onde eu estava. Ele apontou: você está esperando o quê para ouvir a resposta que eu já te dei? E aí naquilo eu cutuquei a Elaine, ela falou: viu? Eu falei: não, mas vou esperar outra resposta, essa ainda não é. E nisso passou-se o tempo, eu lembro, eu fui umas 3 vezes. E aí, num outro lugar que a gente foi, Deus usou um profeta, e ele falou com a Elaine, contou a vida dela todinha, contou até a faculdade que hoje a Elaine fez. Antes dela fazer, esse profeta falou: você vai fazer uma faculdade disso, tal e tal e tal. E ali disse: hoje, e Deus tirou vocês de um lugar e levou para um lugar onde Ele vai honrar vocês. E o único lugar que a gente estava vindo era ali. E então, a partir daquele momento, eu falei assim: então é lá mesmo. Foi confirmação. Aí eu vim, no culto seguinte eu vim, esperei, o pastor estava atendendo. Cara, acabou todo mundo da igreja. Eu fui o último. Ele falou: bom, já que você esperou, vamos sentar e conversar. E aí sentei ali, contei para ele, a gente contou uma história. Contei para ele tudo o que aconteceu e ele falou para mim: olha, aqui na igreja a gente não já coloca um pastor já de frente, não, tem um tempo de espera, esse tempo mínimo é 2 anos. E eu falei: amém. Eu estou disposto, se o senhor quiser me colocar lá na porta, eu fico, se quiser pôr eu para fazer qualquer coisa aqui dentro. A minha função pastoral para mim é indefinida. Eu quero é adorar o Senhor. Ele falou: não, tem. Deus te chamou como pastor, você vai ser pastor, mas precisa do tempo. Eu falei: então eu estou aqui. Aí eu lembro que ele falou assim: senta sempre na frente assim, e eu sempre sentava no fundo. E aí, uma coisa muito louca que aconteceu. Eu estava no culto, e aí os camaradas que vêm do profético, né? E aí eu estava assim, daqui a pouco o Senhor falou: vai ali e fala. Eu não vou, não vi ninguém aqui entregar nada para ninguém, Deus. Como que eu vou lá entregar? Eu estou chegando agora, o Senhor quer que eu passe vergonha? E o Senhor falou: vai lá. E eu: não vou não. Fiquei resistindo, até que quando eu vi, eu já estava lá. Era até o Tiago Branquinho, que cantava. E eu fui lá e ele chorou pra caramba, chorou. Depois, no dia seguinte, ele veio, me procurou e me contou aquela situação toda e foi muito bacana. Mas sempre que o pastor me via, eu falava: quero você aqui na frente. Aí eu lembro que o Mário veio e falou: não, senta aqui do meu lado. E dali então eu comecei a caminhar ali. O primeiro ministério que eu entrei na igreja foi intercessão. Forte. E aí foi legal porque quando eu cheguei, eles perguntaram: qual é o seu nome? Eu só falei meu nome. Não perguntaram se tinha ministério nem nada, né? Falei meu nome. E aí teve um momento lá de intercessão e eu comecei a orar ali, orando, sempre daquela sem chamar gato, né? Que eu não sei chamar gato. E aí chama. Quando foi de noite, eu voltei para o culto. E no meio do corredor, o Mário veio e falou para mim assim: paz, pastor. Aí eu olhei assim e falei: como é que você sabe que eu sou pastor? Falei: eu fui contar para o pastor Ney e ele falou para mim: é um assim. Ele falou: ele é pastor. Aí falou: por que você não falou? Eu falei: não, porque eu acho que não é interessante. Mas foi assim a caminhada ao início na igreja. Que forte, hein, pastor? Que forte. E desde o início, a gente vê aí o mover profético que tem na vida do Senhor. Antes de eu me aprofundar na questão do ministério aqui na Nasce para Deus, eu gostaria de perguntar para o senhor como que iniciou esse mover profético na vida do senhor. Se teve alguma influência, como que foi essa ativação desse chamado profético do senhor? Olha, eu acho que a atuação profética, ela vem muito pela expectativa. Então, eu sou daquela época dos Gideões. Ah, conheço. Assisti muito Gideões, pastor. E eu via aqueles pregadores e eu falava: Deus, um dia eu quero ser assim, usado assim. Só que eu não falei: eu quero ser usado assim e cruzei os braços. Eu comecei a buscar o caminho para chegar a isso. Então, eu não sei se havia uma pregadora, que hoje ela não atua no reino, mas ela foi uma influenciadora. Porque quando ela pregava,
ela sempre usava as referências bíblicas. E eu ia acompanhando na Bíblia, ela ia pregando e eu ia acompanhando na Bíblia. E eu falei, Senhor, eu quero ser usado assim. Então eu comecei a ler muito a Bíblia. E aí eu lembro que um dia eu cheguei para o pastor e falei, pastor, eu acho que eu sou muito limitado na minha oração. Eu não tenho um assunto para falar mais. Meus assuntos são repetitivos. E aí ele pegou e falou assim, mas você já tentou orar a Bíblia? Eu falei, não, nem sei se isso é possível. E aí ele começou a me ensinar. E daí então eu começava a orar e deixava a Bíblia perto de mim. E quando faltavam as palavras, eu abria um texto nos Salmos e começava a ler os Salmos, e começava a ler os Salmos, e começava a declarar, e eu pegava os Salmos e ia declarando, e aí eu ia declarando, e aquilo foi se tornando um hábito. Então cada vez que eu ia orar, eu orava a Bíblia, e aquilo ia se tornando algo assim muito, muito vivo dentro de mim. Então toda vez que eu ia orar, as palavras elas vinham saltando na minha mente. E eu começava a declarar e começava a ver que aquela palavra ela surtia efeito naquele momento de oração. E eu comecei a gostar daquilo. E eu falei, então eu preciso ler mais. E eu comecei a ler mais, comecei a buscar e eu começava a querer. Eu falava assim, poxa, qual é o caminho? Onde que eu preciso ir? O que que eu preciso me aprofundar? E eu começava a ir dentro da palavra e buscava, relia a Bíblia, e eu pegava os textos, e eu ficava dentro de casa profetizando os textos, e ia dizendo, olha, e eu começava a parecer um louco. Dentro de casa, sai Satanás, dentro da palavra diz assim, assim, assado, e eu tal, sai, você não vai fazer parte, você não vai entrar na minha vida, você não vai me alcançar, a palavra diz assim. E então, aquilo eu comecei a ver que fazia sentido. E aí o Senhor começou a falar comigo, trazer aquela impressão no meu espírito que eu precisava usar a minha fé. Então eu comecei a chamar a existência. Como diz Romanos 4,17, na parte B, ele diz que devemos chamar a existência como se não existisse. Então eu falei, poxa, isso faz todo sentido. Então eu começava a ver as coisas e eu falava, eu ia e chamava aquilo a existência. E nos primeiros momentos parecia que nada estava acontecendo. Mas eu estava exercitando a minha fé. Estava exercitando a minha fé. Então eu comecei a ver isso. Então eu ia nos lugares, eu via as pessoas, eu falava, se aquele irmão conseguiu fazer aquilo, eu também vou fazer. Então eu ia para a oração. Orava, Senhor, eu sei que nós não somos iguais. Mas se o Senhor pode me dar o dobro daquilo que Ele tem, eu quero. E o interessante é assim, eu nunca fui aquele tipo de pessoa de esperar alguém para falar, vamos comigo? Não. Eu sempre tinha iniciativa eu ia só. Quando percebi, eu estava lá no meio do mato, lá orando, sozinho no meio do mato. Por quê? Eu sempre tive essa sede de ter um encontro com Deus. Sempre tive essa sede de ter experiências. E digo que isso não cessou até hoje. Não cessou até hoje, eu tenho sempre essa sede de viver coisas novas com Deus. Então eu fico, sabe, cavando daqui, dali, e falo, Senhor, eu preciso experimentar isso, preciso viver isso, eu quero isso aqui, Senhor. Eu nem sei se Deus vai falar assim, rapaz, tu é muito pidão. Que forte, hein, pastor? Que forte. Até você compartilha com a gente da história do que eu estava no monte e o irmão quebra o vaso. Rapaz, isso aí foi o dia que eu fui pro Poço de Jacó. Porque diziam que lá os gravetinhos acendiam, né? E eu fui. Comecei a orar e realmente acendeu os gravetos. Acendeu e a gente fica assim maravilhado. Eu lembro que o irmão, ele falou assim, ai pastor, vou levar para casa para mostrar para minha esposa. Ele colocou no bolso, né? E aí a gente ficamos de pé e começamos a orar junto. E aí começou aquele manto profético, o pessoal orando em línguas, outros rodando e outros... E aí de repente veio o irmão e me empurrou. E aí eu saí rolando o barranco para baixo lá, e sem entender nada, né? Porque naquela época eu ainda estava muito novo na fé. E aí, quando eu subindo de volta, o cara vinha rodando, quebra o vaso, Senhor, e me empurrava, eu capotava lá para baixo de novo no barranco. E aí, na terceira vez que eu fui subindo, que ele falou, quebra o vaso, eu já me joguei no chão, já estou quebrado já. Mas foram experiências assim muito legais. Que forte. Eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco com a gente como que foi o mover. Eu já ouvi o testemunho do senhor da questão do batismo com o Espírito Santo.
porque hoje, até mesmo para o incentivo para os jovens, temos visto cada vez menos o jovem buscando esse mover de Deus, de falar em línguas, de ter o batismo com o Espírito Santo. Eu queria que o senhor compartilhasse como foi a experiência do senhor neste tempo. Cara, eu acho que hoje, com as experiências que eu já vivi, eu poderia resumir isso dentro de um texto que tem 2 semanas que ele está gritando dentro de mim, que é o Salmos 42. Eu estava lendo, meditando nesse texto, e sempre quando eu olhava para esse texto, eu me baseava no versículo 5, porque ele dizia assim: por que te abate, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda... Eu achava que ele estava falando do seu emocional, de alguma ferida, de alguma coisa assim. E nesses dias eu mergulhei nesse texto para olhar para ele, e quando ele começa o versículo primeiro, ele fala assim: assim como a corça anseia por água. E aí me trouxe aquela compreensão, e eu comecei a imaginar esse cervo, ou essa corça, né? Como Salomão chama de gazela. Eu imaginei ele com sede em um período de seca, mas ele buscando essa água para saciar a sede dele. O quanto ele percorreu, o quanto ele fez para poder, porque assim, eu fui até olhar para isso. A fome, a gente consegue até enganar ela, mas a sede não. E eu fiquei pensando, porque ele faz essa comparação, essa analogia de dizer que essa corça ansiava por esta água. E aí ele pega e diz: assim a minha alma anseia por ti, Senhor. E aí isso me criou um grande interesse. Por quê? Porque esse salmista, e alguns historiadores acham que a fala é de Davi, mas o texto relata que é dos coraitas. E aí tem uma questão totalmente teológica, mas o que eu achei interessante é que esse salmista ele está falando dos tempos que eles saíam em peregrinação e eles estavam cantando ao Senhor, adorando a Deus, porque eles iam subir a Sião para adorar. Só que o entendimento que dá lá, ele não está ali para adorar, ele não vai ali por causa do templo, ele não vai ali por causa das canções, ele vai ali porque ele tem sede da presença de Deus. E então, por que eu narrei isso? Porque foi assim, quando eu quis buscar o dom do Espírito Santo, eu tinha em mim essa sede. E sabe quando você persegue alguma coisa que você não para enquanto você não alcança? Esse era eu. Então eu mergulhei. Eu lembro que eu peguei um texto da Bíblia, 1 Reis, mais ou menos 7 da manhã, e eu comecei a ler ele. Fui lendo. Eu li o primeiro livro de Reis, 2 Reis, às 4 horas da tarde eu terminei de ler. Primeiro livro e segundo livro, comecei às 7. Pra você ter a ideia da sede que eu tinha de conhecer, de querer Deus. E aí eu fui ali mergulhando. E aí uma experiência poderosa. Eu ainda não tinha o Espírito Santo, o dom de falar em línguas, o Espírito Santo já estava em mim, porque eu já havia aceitado Jesus como meu Salvador. E eu tive aquela experiência, o Espírito Santo, quando eu acabei de fechar a Bíblia, o Espírito Santo falou assim: ali fora tem um jovem, chama ele. E eu saí fora assim da guarita que eu estava, e tinha um negrão, alto, todo sujo, com roupa rasgada. E eu falei: não, senhor, não vou chamar não. Ele falou: pode chamar. Eu falei: não, senhor, não vou chamar não. E o Espírito Santo disse: chama ele. E eu: oh! Ele olhou para trás, eu falei: olha, você não me conhece, nem eu te conheço, mas alguém que te conhece profundamente mandou te chamar aqui. E ele parou assustado, voltou, olhou para mim e falou assim: olha, eu passava aqui, via que tinha algo diferente em você.
Falei, enfim, o senhor quer que eu ore por você, mas agora eu não posso orar aqui por você. Me dá o seu nome? Ele falou, eu não quero que você ore por mim, eu quero que você ore pelo meu pai. Eu falei, me dá o nome do seu pai, o nome da sua mãe, me dá o nome da sua família. E aí ele me passou os nomes, eu anotei e falei, pode deixar que eu vou orar por toda a sua família. E ele virou as costas e foi andando. Quando ele saiu andando, o Espírito Santo disse, chama ele. Eu falei, mas eu já fiz o que o senhor falou. Ele falou, mas chama ele. Eu falei, ei. E aí quando ele virou, o Senhor falou para mim assim, dá um abraço nele. Eu falei, ai não, o senhor está pedindo muito. Aí eu falei, Senhor, vai ficar meio esquisito, 2 negão agarrados no meio da rua. E aí, o Espírito Santo falou mais outra vez, vai. E aí, quando eu vi, eu estava agarrado com o negão. E quando eu abracei ele começou a chorar. Chorou de soluçar. Ele soluçava ali, e eu sem entender o que estava acontecendo. E aí, ele olha para mim e disse assim, olha, eu nunca recebi um abraço desse nem do meu pai. Forte, hein? E aí eu olhei para ele e falei assim, mas quem te abraçou agora é maior do que o seu pai. Esse abraço é do próprio Pai Celestial. E aí, quando ele parou, ficou ali em prantos ali, e eu me lembro que, como se fosse agora, ele virou para mim e disse assim, sabe por que eu voltei? Eu falei, não, porque você disse assim, que o Deus que você conhece, me conhecia. E aí, ele sabia o que eu ia fazer. E eu falei, eu não sabia, você ia fazer o quê? Ele falou assim, eu ia fumar todas as pedras de crack que eu pudesse até morrer. E eu falei, e agora? Ele falou, agora depois desse abraço, eu me lembrei que eu preciso voltar para minha casa. Porque há mais ou menos 6 meses eu estou fora de casa. Eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para os meus pais. Cara, aquilo ali foi fantástico. E aí, na sequência disso, eu continuei fazendo todos os dias, sempre jejum, consagração, falando, Senhor, eu preciso, eu quero, Senhor, eu quero. E aí eu lembro que um dia eu estava lá na guarita e veio o segurança para me render. E aquele segurança sempre vinha e nunca tinha novidade. Aquele dia ele veio com um pacote desse tamanho, aquelas batatas, parece rúfalo, só que aquelas que faz na hora lá em São Paulo, chega a sair uma fumacinha assim. E aí ele falou, quer? Pô, o cara nunca ofereceu nada na vida. E aí eu nem pensei 2 vezes, peguei e joguei na boca e chega a fazer aquele estralo. Quando fez aquele estralo, me veio a memória. E a sua consagração? E eu na mesma hora, cuspi tudo, fiquei mó triste. Falei, poxa, não consegui nem manter uma consagração, uma simples consagração. Só que antes disso, para você entender, tinha um rapaz no outro lado do pátio, e eu tinha passado o dia evangelizando ele. Contando, porque assim, o cara quando é novo convertido, ele transforma aquela palavra num negócio potencial desse tamanho, né? E aí está lá eu, falando para ele, olha, o pastor pregou, a palavra foi assim, e assado, e tal, e contando para ele assim, com aquela veemência assim, de repente ele corre para o banheiro e começa a falar em línguas. E eu falei, o que aconteceu? Você está bem? E ele lá falando em línguas. O que aconteceu? E ele falando em línguas. Depois de mais ou menos um tempo, ele saiu e falou assim, chorando tudo. Aí ele falou, você não sabe, cara. Falei, o que é isso aí que aconteceu? Ele falou, há 2 anos e meio eu sou afastado da igreja. E hoje, através desse momento aqui contigo, o Senhor me visitou e me renovou. E aí, quando eu estava vindo da guarita, que eu tinha cuspido a batata, eu encontro com ele. E contei para ele o que aconteceu. Aí ele pegou e falou para mim assim, olha, hoje, às 23 horas, você desce, que Deus vai falar contigo. Cara, acho que não sei se aquilo foi muito bom ou se foi muito ruim, porque gerou uma ansiedade muito grande. Olhava no relógio, nunca dava 10 horas, nunca dava 11. Meia-noite, mas não dava 11.
Mas eu lembro que quando foi às 22 horas, eu entrei no quarto, fechei a porta, dobrei o joelho, peguei a Bíblia e comecei a olhar para a Bíblia. E eu lembro que o texto que eu abri naquele dia foi Amós 3,7. E o texto dizia assim, que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Eu falei, então faz sentido, Senhor. E então eu fechei a Bíblia e comecei a orar. Comecei a orar. E de repente eu comecei a vir, parecia aqueles carros que ia pegando no tranco assim. Eu comecei a embolar a língua. Quando eu vi, eu estava falando em línguas. E aí, falando em línguas, daqui a pouco eu comecei a cantar. E eu fui percebendo que eu cantava em diversidades de língua. Eu lembro que eu falei africano, eu falei inglês, eu falei italiano. Eu fui falando diversidades de língua, cantando e orava ao mesmo tempo. E algo que é inexplicável. O sentimento que eu tive naquele dia, não dá para falar, dimensionar ele. Eu sei que no dia seguinte o vizinho falou assim, pô, a vigília estava boa ontem lá, hein? Nem convidou a gente. Mas a vigília era eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas foi algo muito tremendo. Então, foi a partir daí então que me veio esse despertamento, porque... E aí, a hora que eu voltei em si, já eram 4:30 da manhã. Que eu parei assim e falei, falei, agora. Eu levantei, entrei no quarto, onde a Elaine estava dormindo, tomei um banho, deitei. Cara, 6:30 da manhã eu fui despertado. Aí, cara, coisa de louco. Eu me lembro que eu levantei e comecei aqui. Eu acho que ali já foi, olha aí, me veio a memória agora. Eu acho que ali começou o ministério de exorcismo. Porque agora eu me lembrei agora, cara. Eu me lembrei porque eu lembro que 6:30 eu fui despertado. Eu já levantei falando em línguas. Com a mão levantada e eu falava assim, fire, 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 fire. Aí eu comecei nos cantos da casa e fire, fire, fire. Aí eu vi quando a Elaine pegou o telefone e ligou, pai, vem me buscar que o Alex ficou maluco. E o pai dela veio buscar ela. Sério? Foi buscar ela. Aí eu lembro que tinha um inquilino embaixo, eu desci. E eu cheguei lá e o inquilino, e eu falei assim, Deus mandou dizer para você. E comecei a entregar a profecia. E o cara caiu rendido assim de joelho e prostrado e falou, Senhor, me perdoa. E aí aquele dia foi um negócio assim, fantástico. Ficou uma energia descomunal. Eu lembro que eu contei pro inquilino, eu falei assim, a minha esposa foi embora. Ele falou, vamos adorar Jesus então. E aí vamos fazer uma visita. E eu saí com ele, fui fazer uma visita. Aí nós fomos, na época, locadora, lembra? A locadora? Sim. Caraca, muito legal, mano. Estou lembrando as coisas assim, muito fantástico. E eu lembro que eu entrei na locadora e nós estávamos escolhendo uns filmes para assistir evangélico, né? E aí, de repente, assim, fui tomado de uma impressão e eu olhei para o cara da locadora. Olha, o senhor está dizendo assim, assim, assim. Aquele dia ficou marcado. Saiu dali, a gente foi numa casa e estava tendo uma oração e nós começamos a orar ali. Daqui a pouco eu comecei a falar em línguas e o varão que estava comigo levantou a mão e disse assim, Deus me deu a interpretação. Eu falava e ele interpretava, eu falava e ele interpretava. E aquele lugar foi tão... Meu Deus! Aleluias! Oh! Alabriastiu, quemdou e eflácia. Aleluias! Oh, meu Deus, que poder foi aquele, Jesus! Oh, aleluias. Foi muito forte. Eita, Jesus, eu sinto a tua visitação. Ei, chondere, balassuri, canterebia. Oh, urianda lamas, arabachuribi, cantarebias. Aleluias. Oh, querido, a partir daquele dia ali, eu só queria ficar mergulhado, eu só queria estar... mergulhado, eu só queria estar com ele, o tempo todo. Eu nem me lembrava que eu era casado mais. Eu sei que no final do dia eu falei, já era de noite, eu falei, ei, tu vai voltar para casa não? E ela disse, tu vai ficar bom? Oh, meu Deus, eu creio, obrigado, Jesus. Daí para cá, irmão, foi só mover. E assim é um pouquinho disso aí, que tem muita coisa. Que forte, pastor. Só um momento não dá para expressar tudo, não. Muita coisa, muitas experiências. Glória a Deus. E é muito especial ter esse momento do Senhor falando, porque nos incentiva
a buscar cada vez mais essas experiências e é tão forte que é contagiante isso. Eu até compartilhar algo que eu acredito, acho que ninguém saiba disso, acho que nem o senhor lembra disso. Acho que teve os 2 momentos mais difíceis da vida do senhor, da minha vida. Deus usou o senhor para falar comigo. Eu lembro que foi na época que meu pai estava muito doente e eu tinha muitos questionamentos. O senhor trouxe uma palavra que foi de Deus para mim. E depois foi outro momento que foi quando a Jurema perdeu o neném. E a gente estava muito frustrado. E eu lembro que o senhor trouxe uma palavra também, foi usado tremendamente para Deus, porque naquele momento a gente estava pensando, sabe, nos momentos mais difíceis que você questiona, fala assim, Deus, cara, o que a gente está fazendo e tal. E eu lembro da palavra que o senhor entregou para mim, que o senhor falou, entre 2020 e 2021, Deus vai te dar um filho. E, cara, a Jurema engravidou em 2020 e a Maria Angelina nasceu em 2021 e a gente tem visto o quanto Deus tem usado o Senhor nesse mover, porque, vamos dizer assim, a gente já viu muitas pessoas movendo o profético, mas é diferente quando é tão específico quanto Deus usa o Senhor. Amém. E é maravilhoso a gente ver esse mover de Deus e o quanto o Deus tem usado o Senhor. Eu tive o privilégio, acho que a gente chegou junto aqui na igreja, porque eu lembro que a gente fez escola de ministério junto, encontro juntos. E eu queria que ficamos até no mesmo quarto. Verdade, a gente ficou no mesmo quarto. Todo mundo pedia conversar, menos eu e o senhor. E eu queria que o senhor compartilhasse um pouco. O senhor já falou pra gente que o primeiro ministério do senhor foi intercessão. Também, coincidentemente, foi o meu também. Amém. E eu queria que o senhor compartilhasse um pouco como que foi essa experiência, o início do senhor aqui e também como foi, eu lembro que o primeiro ministério que o senhor liderou como líder aqui foi a consolidação e também que o senhor compartilhasse um pouco sobre isso. Aí tá desatualizado, né? Tinha que ser first. É first. Eu lembro da intercessão, que a gente tinha um culto de sexta-feira. Eu lembro. E eu lembro desse culto de sexta-feira, esse dia ficou marcado. Foi o dia que eu estava sentado na primeira fileira e, de repente, o profeta disse assim, pastor, olha para trás. Aí, quando eu olhei para trás, tinha um irmão que nem uma aranha. Meu nos Deus. corredores. Andando de costas? Hein? Andando de costas, assim, os diáconos correndo atrás dele. E aí, eu levantei, fui na direção e o cara foi que nem aranha para trás, correndo e eu indo atrás dele. E aí eu falei, em nome de Jesus. Aí parou. Aí a gente deu o comando, um irmão saiu o espírito e ele voltou assim. Mas era um culto assim, que trouxe muita experiência, né? Trouxe bagagem espiritual para a gente. Que havia muitos ali que recebiam curas, pessoas que eram libertas. Então aquilo ali trouxe muita bagagem. E a gente tinha constantemente aqueles desafios de oração, de consagração. Isso fortaleceu muito o nosso ministério até o dia que o pastor fez um convite para mim, para a Elaine, para a gente dirigir a consolidação. E como eu já disse algumas coisas aqui, algumas vezes eu disse aqui, eu acho que tudo na nossa vida, ela vai sempre criar engajamento, vai trazer crescimento quando a gente coloca a oração. E eu lembro que quando eu cheguei na consolidação, e hoje eu até compartilhei com o pessoal, ficaram 7 pessoas. E quando eu cheguei para falar, eu lembro que a gente desceu lá no sótão para fazer a reunião, eu, a Elaine, mais 7. E os 7 estavam dizendo assim, ó, a gente não quer ficar, a gente quer ir embora, a gente já entendemos que isso aqui não é para a gente. E eu lembro que eu falei para eles, eu desci com o violão, falei para eles assim, olha, dá aí pelo menos 30 dias para a gente, faz uma experiência, depois vocês decidem o que vocês acham que é melhor. Mas antes de tudo isso, vamos orar. E nós demos as mãos ali, fizemos um momento de oração. Depois eu peguei o violão ali, cantamos 2 canções. E aí já tinha uma presença. E eu lembro que alguns daqueles disseram, pastor, não quero mais deixar não, quero ficar aqui agora. E a gente começou a trabalhar. E orando.
E as pessoas foram chegando. Foram chegando. Eu lembro que a gente chegou aproximadamente a quase 80, 90 pessoas na consolidação. E era uma família de verdade. Hoje, ainda existem dessas pessoas. Hoje, por exemplo, o Wanderson era dessa época. Que é líder da casa hoje. Que hoje é um líder aqui na casa. O Wanderson era dessa época. E outros e mais que já passaram, que continuam aqui. Ainda tem outros que estão por aqui, que também fizeram parte, né? E foi muito bom. E passei ali 3 anos e meio. Era interessante, porque tudo que a gente fazia junto. E eu lembro que um dia eles fizeram um desafio. A gente tinha uma reunião todo domingo, 7 da manhã, na casa, lá embaixo. E tinha todos os consolidadores, não faltava um. Porque não era uma coisa mais assim é escala. Não, todos se sentiam comprometidos com aquilo que estava fazendo. Não tinha a ver com o pastor, não, tinha a ver com o compromisso que eles tinham com Deus. E aí eles fizeram um desafio. E falaram, porque eu tinha muito aquela coisa de chamar por nome, né? Nome e sobrenome. E aí eles fizeram um desafio, pastor, você não sabe o nome de todo mundo que está aqui, não. Eu falei, e se eu acertar aqui, vocês fazem o quê? Falou, o que o senhor determinar, a gente vai fazer. E aí eu lembro que eu peguei e falei, fulano tal, ciclano tal, e falei todos os nomes. Aí o pessoal ficou tudo vibrando, foi muito legal. E ele falou, pastor, qual é o segredo? Eu falei assim, o segredo é que eu oro por vocês todos os dias. Forte, hein? E o fato de eu orar por vocês todos os dias, constantemente eu estou relembrando os nomes. E isso fica muito registrado na nossa memória. Então você vai perceber que quando você tem esse costume hábito de orar pelas pessoas, aquela pessoa, toda vez que você olha para ela, você já automaticamente você lembra nome, sobrenome, situação dela, porque está muito no seu espírito, está muito no seu coração. Então tinha isso muito, porque só tinha ali a consolidação, a gente trabalhava junto o tempo todo, lembro que a gente fomos para um sítio, foi muito legal, passamos a tarde todinha ali no sítio, batendo papo, brincando, comendo. Cara, foi muito bacana e de verdade, às vezes a gente sente saudade desse tipo de engajamento, né, com as pessoas. Isso é muito bom. E a consolidação foi que começou a trazer uma maturidade de liderança. A intercessão eu era liderado e me trouxe bagagem espiritual. E a consolidação me trouxe maturidade de liderança. Que eu olhei para aquele momento e comecei a perceber o quanto que eu e a Elaine conseguimos desenvolver aquele trabalho. E aí, a partir dali, então, surgiu a oportunidade de liderar a intercessão. Aí eu vim para liderar a intercessão. E aí foi um novo trabalho. Deus começou a trabalhar, levava os pessoal ali para fazer aquele momento de oração profético. Cara, muita coisa legal de oração. Foi crescendo, a intercessão cresceu também. Aí veio a oportunidade de dirigir os jovens. E aí, essa foi a jornada aí, essa caminhada aí, anos. Eu gostaria que o senhor compartilhasse mais como foi essa experiência do senhor, tanto com os jovens quanto a intercessão. Foi muito desafiador. Até hoje o senhor está na intercessão ainda. Os jovens foi um desafio, porque quando a gente chegou já não tinha mais jovem, tinha adolescente só, né? É verdade. Só tinha adolescente. E foi impressionante que a gente se reuniu, né? Você fazia parte da liderança lá. A gente se reuniu muitas vezes para orar, né? Sim. E testemunhas de oração, né? E eu lembro que às vezes eu via que tinha gente que não queria orar. Chamando o gato, pastor? Não queria orar. Mas a gente estava ali, tem que orar. E gastava tempo ali orando. E a gente via, né? Depois como era mais fácil tomar algumas decisões. Eu lembro que uma vez eu estava na minha sala, eu estava orando, e aí veio um dos jovens e foi muito profético aquilo, porque Deus usou a vida dele para falar, porque na minha mente eu tinha aquela decisão, eu acho que para mim chega dos jovens. E aí ele veio e falou, pastor, eu tenho um sonho para contar. E aí ele falou que nesse sonho, disse que eu ia passava o corredor, ia até o templo da igreja e olhava e via um monte de jovem entrando, e ele dizia assim, e eu perguntava, de onde estava esse monte de jovem? E ele disse assim, que ele falava assim, pastor, esses são os jovens que você orou e Deus agora está trazendo eles. Forte.
E o Senhor dizia que o Senhor estava pedindo isso em oração, o Senhor estava no carro dizendo isso. E que o Senhor estava dizendo que não era para você desistir, que era para continuar, porque Deus ia enviar os jovens. Cara, aquele momento as lágrimas já começou a cair, porque eu tinha acabado de orar lá e falando, Deus, para mim chega, para mim chega. E Deus foi lá e trouxe aquela resposta. E a gente começou a fazer aqueles desafios. Eu lembro que a gente ia, o verão, né? E eu ainda tenho até alguns vídeos gravados dos desafios. Lembro do dia que a gente criou aquela ideia de todo mundo vir de terno, que era o dia do Oscar. E a gente falou, só vai vir a gente da liderança. E aí, quando viu todo mundo na igreja, os jovens todos vestidos de roupa de gala, e a gente alugou umas estátuas grandonas, colocamos lá, e tinha uns Oscar pequenininhos para entregar para o pessoal, tinha os projetos lá que era. E tudo aquilo foi muito bacana, a vez que a gente foi para o shopping, o desafio foi no shopping, de ir lá orar, de cantar uma canção, de ler a Bíblia lá, e não podia ser celular, não podia ser iPad, tinha que ser a Bíblia mesmo. E todo mundo passava na praça de alimentação e ficava olhando aquele monte de gente com Bíblia. E eu lembro que eu estava sentado de um lado assim, e uma mulher passou assim, 2 mulheres passaram 2 vezes, e voltava, ela ia, voltava, e até que ela criou coragem e falou assim, o que está acontecendo aqui? E os jovens respondeu assim, é um desafio que a gente está fazendo da igreja. E aí ela pegou e sentou ali perto para ficar observando. E aí passou aquele período de leitura da Bíblia que a gente fez, acho que foi, se não me engano, foi aproximadamente ali 1 hora. A gente ficou de pé e a gente levantou um grande clamor ali na praça de alimentação no Shopping Internacional. E até hoje me perguntam assim, mas nenhum segurança foi lá? E eu me lembro, nenhum segurança foi lá. Porque quando as coisas estão diante da vontade de Deus, eu entendo que ninguém pode impedir. E eu creio que aquilo ali era um momento de Deus. E nós estávamos ali, começamos a orar pelos jovens, para Deus cancelar os drogados, para Deus cancelar as situações. Nós estávamos ali, e aí, quando acabamos de orar, a gente cantou uma canção, todo mundo cantando. Eu lembro que o eco que tinha lá dentro parecia como uma palavra, dizia lá, o som de muitas vozes, né? E o ecoar, e sem a gente fazer, eu lembro que a gente sem fazer nenhum apelo nem nada, umas jovens encostaram e falaram, a gente quer fazer parte desse lugar, a gente quer fazer uma aliança com esse Deus. E aquele momento foi muito legal, bacana. Outros desafios, como a sala do shopping ali, do cinema no Maia, que a gente encheu a sala ali só de jovens ali, e depois no final fizemos na frente do cinema ali uma dança, depois nós saímos pelos corredores ali, levando, anunciando, falando de Jesus. Isso tudo muito contagiante. Então, são desafios que eles marcaram a minha vida em Deus, porque podemos hoje ainda fazer esses tipos de coisa, ser luz aonde não há luz, fazer a diferença aonde não existe a diferença. Nós podemos ser ainda, nesses dias de hoje, podemos ser esse instrumento de Deus, essa trombeta de Deus para a sociedade. A gente não precisa falar, mas eles precisam olhar e ver, esses jovens são diferentes, essas pessoas são diferentes, tem um brilho diferente neles, tem uma alegria diferente neles, mas porque nós decidimos, numa comunhão, numa unidade, ser um só. E quando a gente é um só, a gente faz a diferença. Forte, forte demais, pastor. E eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco com a gente, pastor. O senhor já falou um pouco do relacionamento do senhor com a pastora Elaine, e eu gostaria que o senhor compartilhasse mais um pouco dessa questão familiar do senhor. O senhor já compartilhou um pouco, mas como que foi? Quando o senhor viu a pastora Elaine a primeira vez, já descobriu que seria a mulher da sua vida? Compartilhe um pouco aí do seu relacionamento. Nós, na realidade, nós éramos amigos, confidenciais. Porque ela falava coisas confidenciais dela no relacionamento que ela tinha, e eu falava do meu. A diferença é que o meu era do mundo. Mas quando ela terminou com o rapaz que ela namorava, eu terminei com a que eu estava,
E então eu pensei o seguinte, essa é a oportunidade, né? E tentei me aproximar, só que ela dizia que não, porque ia estragar uma amizade. Mas eu persisti, eu perseverei ali para poder conquistar o coração dela. Mas talvez estava muito fora do padrão de quem ela estava buscando. Mas eu fui persistindo, perseverei. E foram mais ou menos aí uns 2 anos e meio, mais ou menos, para poder conquistar o coração dela. E o que é interessante, nesse período eu cheguei a ficar algum tempo fora, a gente sem se falar, porque eu fui jogar futebol em Araçatuba e fiquei um tempo por lá. E quando eu saí de lá, o primeiro lugar que eu fui foi lá onde a gente trabalhava. E foi nesse dia que ela aceitou ir no shopping comigo comer um lanche, ó. Depois de tantos anos. E aí inventei de roubar um beijo dela, cara. Vixe. A hora que eu roubei um beijo nela, ela ficou nervosa. Falou, vou meter a mão na tua cara. Se tu fizesse uma vez, eu te arrebento. Eu falei, rapaz. Mulher brava. Mas foi assim, eu digo que esse relacionamento, ele foi muito mais para mim do que para ela. Porque eu estar com ela se tornou um divisor de água. Claro, a Bíblia diz no Salmo 139, 16, que antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia escrito toda a nossa história. Com certeza a minha história estava escrita. Mas, naquele momento, estava se iniciando um novo tempo, um novo período. Era um sonho, se tornou um sonho. Conquistar ela se tornou um sonho. Então eu precisei conquistá-la. Só que o sonho de conquista dela, eu penso que estava mais no coração de Deus do que no dela. Porque quando eu conquistei ela, automaticamente eu fui conquistado pelo Senhor. Foi a partir de então ali que a minha vida começou a ser mudada, transformada. Então, ela me orientava algumas coisas, e as coisas que ela me orientava, eu comecei a pôr em prática. Eu me lembro que o profeta vinha e falava com ela, e eu falava assim, por que ele não fala comigo? E ela falava assim, talvez você está fazendo tudo certinho. E eu dizia assim, mas se eu estou fazendo certinho, eu quero ouvir Deus, quer falar para mim que eu estou fazendo certinho. E foi caminhando, foi uma jornada. Até que chegou o dia do casamento, dia 1º de dezembro de 2001. 2001. Esse ano faz 21 anos de casado. E houve-se, sim, altos e baixos, mas hoje eu vejo que o nosso casamento se tornou um relacionamento consolidado, onde a gente se aconselha, eu e ela, onde a gente busca mais acertar do que errar, onde a gente senta para discutir sobre os nossos filhos, o que a gente deve fazer, o que a gente pode fazer, o que a gente está fazendo que é errado, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode aplicar, o que a gente não fez com a Letícia, com o Samuel, o que a gente pode fazer com a Vitória e com a Luísa, os ensinos que a gente não conseguiu ter, a aproximação que a gente não teve com a Letícia e com o Samuel, a gente está produzindo isso com a Vitória e com a Luísa. Então, o tempo nos ensinou muitas coisas, e a verdade, não sei dizer se isso é um jargão, mas eu sei dizer sim o seguinte, que o tempo ele nos ensina. Se a gente quer, se a gente se posiciona, o tempo ensina sim coisas boas. A maturidade nos ajuda a não errar, não repetir os erros. E é isso que a gente tem procurado fazer. E ela é uma grande auxiliadora na minha vida, e penso que meu ministério hoje é o que é, exatamente por causa
desse auxílio que ela é na minha vida, a conselheira que ela é, a mulher que ora por mim, que me incentiva, que acreditou em mim. E isso me faz realmente buscar excelência dentro da família. Então, às vezes tem coisas que a gente ouve e você fala, não vou ouvir isso. Mas no primeiro momento você endurece o coração, mas depois você lembra e você fala, poxa, não é que ela tem razão? E aí você vai e procura fazer aquilo da maneira que realmente precisa ser feito. Então hoje a gente busca acertar mais do que errar. Então não espera falar, a gente procura produzir antes de alguém de chegar e falar, por que você não fez isso? Não, então a gente procura fazer antes de acontecer. Então isso tem sido muito bom, tem nos elevado muito, tem nos aperfeiçoado e a gente tem buscado isso em Deus. Forte. Pastor, deixa eu perguntar para o senhor, entrar num assunto um pouco mais difícil, mas eu creio que esse processo que aconteceu com o senhor pode servir de exemplo, de força para outras pessoas. Eu não consigo imaginar qual é a dor, porque eu tenho uma filha hoje de 10 meses, segunda-feira agora ela faz 11 meses. Eu queria que o senhor compartilhasse um pouco como foi a perca. O senhor teve uma perca de uma filha e eu sei que não é um processo fácil e é uma dor que eu acredito que até hoje ainda é algo que dói. Mas que o senhor venha trazer um conselho também para pais que passaram por esse processo, porque quando você perde um filho, se inverte o processo. Então, o processo natural é de um filho enterrar o seu pai, mas teve uma quebra nesse processo, e eu queria que o senhor compartilhasse um pouco com a gente como foi esse momento da vida do senhor. Olha, na realidade, tudo que aconteceu, o processo que aconteceu, ele foi amenizado pelo seguinte, o Senhor me antecipou tudo isso, né? Eu já contei algumas vezes, mas quando a Ana nasceu, ela nasceu com um defeito no coração que fazia a divisão entre o sangue bom e o sangue ruim. O sangue com oxigênio e o sangue sem oxigênio. Então eles se misturavam. E ela precisava de uma cirurgia. E a gente fez todo o acompanhamento. A gente, desde quando ela já nasceu, ficou 10 dias na UTI. E a nossa vida, ela mudou totalmente de rotina, porque a gente passava mais tempo nos hospitais, em circunstâncias desse acompanhamento dessa situação que ela tinha. Então a gente estava sempre nos hospitais. E quando chegou próximo dos 10 meses que ela completou, 10 meses, eu lembro que eu estava num culto da manhã com Deus e estava um momento de louvor. E eu lembro que ouvi aquela voz dizer para mim assim, clama. E eu comecei a clamar. E aí disse, clama mais forte. E eu comecei a clamar mais forte. Mas quando eu comecei a clamar mais forte, eu já fui tomado de uma ação emocional e eu caí de joelho ali enquanto o louvor estava tocando. E eu comecei a clamar. E aí aquela voz sussurrou e disse, vai ser assim, vai ter muito clamor. E cessou. Só que quando cessou, eu estava cabisbaixo, orando, e eu percebi que tinha um foco de luz muito forte. E eu comecei a olhar, e era como se fosse raios de sol. E eu fui olhando, e quando eu olhei, a minha visão espiritual abriu. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu tive uma revelação de olhos abertos. E os meus olhos abriram ali, a visão abriu e eu vi. E eu estava na igreja, mas aquele momento da visão eu não estava na igreja. E eu vi, tinha muitas árvores, era grama, havia
raios, focos do sol, passarinhos. E eu lembro que eu olhei para o alto e vi um ser celestial, e ele vinha descendo. Eu fui acompanhando ele foi descendo, e quando chegou a certa altura, assim, tinha muitas flores amarelas. Eu lembro disso, tinha muitas flores amarelas. E ele pegou uma flor amarela daquela, e quando ele pegou uma flor daquela, ele subiu, e a visão fechou, e apareceu a igreja novamente. E aquilo me trouxe uma compreensão, mas aquela compreensão eu não quis aceitar. Eu não quis aceitar aquilo. Mas eu não falei isso não contei isso para a Elaine. E continuei orando. E 15 dias depois dessa visão, ela foi para o hospital. E entrou no hospital porque uma irmã da igreja, que trabalhava com essa questão, era uma médica, e ela falou assim: sua filha está muito mal, e ela precisa ser vista. E ela lá levou, já preparou tudo lá, foi naquele hospital lá no Jabaquara, e quando chegou lá, passou no pediatra, ele examinou e ele disse para a gente: olha, se vocês demorassem mais um pouco, a sua filha aí, vocês iam perder a sua filha em casa. E aí ele já internou ela, e aí começou todo o processo. Internou num quarto, e daqui a pouco ela já foi para a UTI, e dali foram 64 dias. Mas nesses 64 dias Deus bradou. E eu me lembro de uma frase que algumas vezes eu repito ela por aí. Deus às vezes vai te levar em lugar onde você não quer estar, mas para realizar a vontade dEle através da nossa vida. O hospital não era o melhor lugar onde eu queria estar, mas eu estava ali por uma necessidade, e por aquela necessidade Deus usufruiu da nossa vida ali. E eu lembro que as pessoas depois ficaram sabendo que nós éramos pastores, e quando a gente saía da UTI, eles queriam que a gente orasse pelos filhos deles. E a gente passou a orar pelos filhos deles, passamos a ministrar a eles, e a gente trouxe 5 famílias aqui na igreja, na época lá no Bom Clima, para se reconciliar, e outras para aceitarem Jesus. E essas pessoas aceitaram, vieram de lá de São Paulo, Jabaquara, até o culto aqui no Bom Clima, e fizeram uma aliança com Jesus. Eu lembro de uma madrugada que eu estava lá, olhando para a Ana, e a fisioterapeuta chegou e falou assim: poxa, que triste, né? E via ela assim, cheia de fios, cheia de... E eu perguntei para ela: a senhora tem filhos? E ela disse assim: não, não tenho. E eu falei: por que a senhora não tem filhos? Ela falou: eu não posso ter filhos. E você vê que mesmo nos lugares que parecem ser impróprios, são os lugares onde ainda se há grandes oportunidades de viver grandes milagres. E eu disse para ela: mas quem disse para você? Ela falou: fiz todo o processo de exame e tal, e constou que eu tenho uma infertilidade. E eu falei: mas Deus disse alguma coisa a respeito disso? Ela falou: não, eu não tenho muita afinidade. Eu falei: você conhece Jesus? Falou: já ouvi, mas não sigo. E eu falei assim: se você quiser ir acreditar, no final do seu expediente eu vou estar do lado de fora da UTI, eu posso orar por você. E no final do expediente ela foi junto com outra enfermeira. Eu aproveitei e pedi para aquela outra enfermeira colocar a mão sobre o útero dela, na barriga dela, na direção do útero, e nós oramos. E eu lembro que foi poucas palavras, mas poucas palavras eu disse: Senhor, eu chamo a existência dentro desse útero, aonde havia morte, que agora passe a ter vida. E nós chamamos a existência. E lembro que essa mulher chorava, a enfermeira amiga chorava junto. E eu declarei e disse para ela: você crê? Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Enfim, ela foi embora.
Mas depois, todo o processo, passou acho que uns 6 meses ou 7 meses, essa mulher entrou em contato, enviou uma mensagem para a Elaine e relatou que ela tinha gerado, tinha ficado grávida. Uau, forte. E agora, recentemente, ela gerou uns gêmeos. Meu Deus. Gerou uns gêmeos. Então, Deus atuou ali profundamente ali naquele lugar. Então, a gente teve aquelas famílias, teve essa pessoa que tinha esse testemunho. E o mais forte de tudo é que nós conseguimos orar pelas pessoas, mas não conseguimos orar pela nossa filha. Meu Deus. E lembro que toda vez que eu entrava dentro da UTI, eu me sentia sem forças, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Lembro que no momento que eu estava lá dentro, eu disse: Deus, por que o Senhor me chamou para ser pastor se eu não consigo nem fazer uma oração para minha filha? Por que eu vou carregar essa situação? Como que vai ser daqui para frente? Como é que eu vou falar para as pessoas se nem a minha própria filha eu pude fazer nada por ela? E aí eu vi naquele momento a presença do Espírito Santo. E ele sussurrou aos meus ouvidos e disse: louve. E eu disse: como que eu vou louvar se eu não consigo nem orar? E eu lembro que aquela melodia começou a tocar, aquela melodia. E aquela canção, foram 2 canções. E a primeira dizia assim: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir, Espírito Santo. Foi muito forte. E a outra era aquela canção que dizia assim: Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tuas mãos contudo me escondeu. Na tua presença, ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tuas mãos me... Foi muito forte. E aquela era, a partir de então, aquilo era a minha oração. Eu já não orava dizendo: Deus, alcança. Eu expressava a minha adoração a Deus, no intuito de que aquela adoração chegasse a Deus e que Deus viesse até aquele lugar. E aquilo me trazia uma paz. Entender que Deus estava no controle de todas as coisas. E o que me sustentou durante todas essas vezes foi isso. E me lembro que o pastor falou: eu sei que você está vivendo um tempo difícil, mas se você quiser pregar, você pode pregar. E eu falei: eu quero pregar. E era um domingo de noite. Eu entrei na UTI de manhã, olhei para ela e o quadro dela havia se agravado. Agora já havia um cilindro daqueles bem grandão de oxigênio para ela. Já não era mais aquele comum, já era um cilindro. E eu olhava para ela e via que ela já não tinha mais força para lutar. E eu já não tinha mais nada para dizer e só as lágrimas vinham aos olhos. E eu saí da UTI, a Elaine me acompanhou até fora do hospital. E aquele dia era aniversário da minha mãe. 18 de janeiro de 2015. Não, 18 de janeiro foi o dia que ela realmente foi sepultada. Mas era tipo dia 16, não recordo direito a data. Mas eu saí da UTI, a Elaine me acompanhou até lá fora e disse: eu vou entrar um pouco depois na UTI e depois eu vou lá para Guarulhos para ver você pregar.
E eu lembro que aquele dia Deus me deu uma palavra de Ezequiel 37 para pregar do Vale de Ossos Secos, que era o que eu estava vivendo naquele momento. E eu fui almoçar com a minha mãe, almocei com a minha mãe, com meu pai, orei aquele dia por ela. Era isso mesmo, dia 18 de janeiro. Eu orei por ela. E eu estava indo embora para casa para descansar, para a noite vir pregar. E já era por volta de umas 2h30 da tarde. Eu estava já ali perto do Vila Rio, quando o telefone tocou e era a Elaine. E eu atendi, falei alô, ficou um pouco em silêncio. E a voz dela, embargada, ela disse: ela foi com Deus. E a preocupação dela disse assim: olha, para onde você está, fica calmo. Eu falei: eu estou calmo. Falei: vai para casa porque o pessoal já entrou em contato comigo aqui, disse que vai lá te buscar para trazer você aqui no hospital, tal. E eu falei: tá bom, vou ficar aqui. Mas assim, parece que aquela notícia não é algo real, não é algo que está acontecendo. E aí eu fui para casa e fiquei pensando ali como que seria, como que era isso. Até que chegou um irmão para me buscar e a gente ia para o hospital. E aquele dia eu avisei que não ia ministrar, que não ia mais ministrar, e aconteceu aquele reboliço todo. E a gente foi reconhecer o corpo, e quando olha assim, é a coisa assim mais tenebrosa da vida da gente, né? Eu olhei e a gente reconheceu, depois a gente fez todo o trâmite que precisa ser feito. E eu falei para ela, acho que era bom não ter velório. E ela disse: não, é bom ter velório porque todo mundo que é amigo da gente vai lá e se despede lá e termina tudo por ali. E a gente fez o velório. E o velório foi algo assim impressionante. Eu digo que eu vejo Deus em todas as coisas, em todas as ações. Do lado da nossa sala, nós estávamos na sala 2. Na sala 1, tinha umas 5 pessoas velando um adulto. E na sala 2, tinha mais de 100 pessoas velando um caixãozinho pequenininho. E eu via ali Deus, o agir de Deus, e era como se Deus estivesse expressando em cada pessoa e dizendo assim: eu estou aqui com vocês. Eu estou com vocês. E depois foram chegando pessoas, eu lembro que veio muitas pessoas, e começaram a ter ministrações de louvor, ministrações de palavras, e foram a noite toda ali, até a madrugada, e muita gente cantando e orando o tempo todo. E no dia seguinte, a mesma coisa, muita gente. E a gente se despediu dela, o pastor fez uma ministração muito fantástica, e a gente se despediu dela. E hoje, quando as pessoas me perguntam disso, eu digo: não existe dor. E um melhor exemplo que eu creio que foi o Espírito Santo que colocou no meu coração foi dizer o seguinte: quando as pessoas me perguntam disso assim, eu digo assim: você tem alguma cicatriz? E geralmente as pessoas têm. E eu digo assim, ela é visível? E às vezes a pessoa fala: olha, tem uma aqui, uma visível. Eu falei: quando você olha para essa cicatriz, você lembra o que aconteceu? Ela diz: lembro. Você lembra que doeu? Doeu. Você sabe todo o processo que aconteceu, não sabe? Sei. Mas hoje, quando você olha para essa cicatriz, tem dor? Não. Mas tem a marca, não tem? Tem. E essa marca só te faz lembrar, mas não tem mais dor. Essa marca, ela só me traz saudades, mas não tem dor. Porque o bálsamo que veio sobre essa cicatriz não me traz lembranças de dor. Me traz lembranças de que Deus sempre esteve, desde o primeiro momento ao findar desse momento, com a gente. Forte, pastor, forte. E dentro disso, a gente já está caminhando para o final. Eu gostaria de perguntar para o senhor
Tanto eu quanto o senhor, a gente tem o privilégio de estar em tempo integral aqui na igreja. E de vez em quando eu vejo que eu só agarrando uns demônios pelo chifre aqui na igreja. E eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco, para a gente já estar indo para o final, como que é também esse ministério e esse chamado de libertação que o senhor que Deus entregou nas mãos do senhor. A minha primeira experiência foi na segunda igreja que eu passei. Eu lembro que aquele pastor aqui de oração, e ele, final do culto, ele em cima do púlpito aqui, uma irmã veio pedir oração, e eu era o diácono, e aí ele falou assim, me chamou, e falou, me auxilia aqui. E ele olhou para a irmã e falou assim, irmã, olha essa toalha, está vendo essa toalha? Era uma toalhinha de rosto. Tu vai pegar essa toalha e vai colocar no seu pescoço. E a irmã, amém, pastor. Aí a irmã pegou a toalha do pastor e colocou no pescoço. Quando ela encostou no pescoço aqui, ela encostou e já veio. E aí eu nunca fui instruído, se manifestar você tem que fazer isso ou isso aqui. Não. Então eu estava ali. E aí quando a mulher gritou, eu catei no braço dela e dei 3 trancão. Val, sai demônio, val. Uma coisa eu sei hoje, se o braço dela não saiu no lugar, o demônio saiu. Foi a minha primeira experiência. A partir de então eu comecei a buscar alguma coisa referente a isso. Eu olhava como as pessoas, eu prestava atenção, até mesmo como o pastor ministrava, e sempre entendia que havia autoridade para expulsar os demônios, e era no nome de Jesus. E talvez a melhor referência hoje para a gente sobre isso é Marcos 16, e 17, 18, quando ele diz assim, e os sinais seguirão os que crerem, e em meu nome, né? Ele diz, em meu nome. Então ali ele dá a referência, em meu nome. Então ele fala, falarão novas línguas, beberão bebida mortífera, expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então a melhor referência, talvez para essa atuação, seja essa, em meu nome. Então eu passei a entender que era no nome de Jesus. E sempre fui baseado nisso, no nome de Jesus. E aí, uma segunda experiência que eu tive foi uma vez que um casal foi até na minha casa, e eu estava de folga, eu trabalhava à noite, né? E aquele dia eu estava de folga. Quando bateu lá, eu falei para a Elane, olha para ver quem é. Falar para qualquer coisa, né? Não tem ninguém. Mas era um casal que a gente acompanhava, um casal querido. E aí eu fui atendê-los. Aí eles falaram assim, olha, tem um lá do lado da minha casa, desde cedo, a família está a maior guerra lá. E gritando, e demônio, e gritando. Falei, tá bom, vamos lá. E aí eu peguei o violão. E fui com o violão para lá. Quando eu saí com o violão, eu lembro que o irmão falou assim, ô pastor, nós vamos expulsar demônio. Eu falei, eu sei. E aí a esposa dele chacoalhou e falou, ô cabeção, você não lembra de Davi não? Tocava harpa, os demônios saíam de Saul. É isso que o pastor vai fazer. Eu nem... E fui. Quando a gente chegou lá na casa, eu lembro que eu subi as escadas assim, e no quarto a cena que eu vi, uma mulher forte, o marido segurava um braço, o irmão segurava outro braço aqui assim, e a mãe sentada em cima dela. Eita. E lendo Salmos 91. Cena de filme mesmo. E ela levantava os 3. E aí eu tirei assim a capa do violão, e quando eu peguei o violão, o demônio gritou de lá, quem foi que chamou esse velho? Caraca, eu fiquei triste, mano. Falei, pô, velho? Ai, Jeová. Me chamou de velho, mano. Falei, caramba. Aí, catei aqui o violão e comecei a cantar ao Senhor. E o casal começou a me ajudar. E o demônio gritava,
para de cantar, para de cantar. E aí eu fiquei em dúvida. Eu não sabia se eu estava meio desafinado, se eu estava fora do tom, né? Eu estava incomodando ele, né? Que... Não sabia se estava cantando mal. Se eu estava cantando mal, né? Aí veio que era por isso. Falou, para de cantar. E aí ele direcionou, o demônio começou a direcionar para o casal, chamou a moça de prostituta e o cara de drogado. E era realmente o histórico deles, o que eles haviam sido libertos era disso. E eu falei, continua cantando, continua cantando. Ele estava falando isso para intimidar vocês. Lembra do que a Bíblia diz lá em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E vocês estão em Cristo. Continue cantando, continue adorando. E eles continuaram adorando. E terminamos a canção, eu coloquei e o demônio levantando o povo lá. E aí, naquele momento, eu fui lá perto e falei assim, pode soltar. Pode soltar aí. Falei para o marido, falei para o irmão, pode soltar no nome de Jesus. A mãe saiu, mas pode sair. E eu falei, amarrado em nome de Jesus. E a hora que eu fui, me aproximei, aquele demônio olhou para mim, rosnou. E aí ele pegou e falou, acho que não dá para repetir o que ele falou, mas ele falou assim, pastor Pi. Só que assim, aquela família não me conhecia. Aquelas pessoas não me conheciam. Quem me levou foi um casal. Eles não me conheciam. E ali então eu comecei a perceber que o quê? Que as trevas elas conhecem a gente. Elas sabem quem somos. E de fato hoje, com a experiência que eu fui adquirindo, claro que ainda tem muita coisa porque a gente precisa aprender, mas com a experiência que a gente foi adquirindo, eu passei a entender que os demônios, eles reconhecem o libertador. Eles se agitam quando o libertador chega. E o que a gente pode se agarrar nisso? Quando Jesus atravessou o mar, chegou do outro lado em Gadara. Ele só desceu do barco. Quando ele desce do barco, o demônio já se agita e diz, o que é que tenho? Eles já sabiam. É tanto que ele diz assim, ó, se você vai nos expulsar, permite entrar naquela manada de porcos. Porque ele já sabia que o quê? Eles iam sair daquele corpo. Então eu passei a entender e a olhar para a Bíblia, olhar para alguns estudos e perceber que sim, que os demônios eles conhecem o libertador. Tipo o Van Helsing, né? E aí, naquele momento, ela se agitou e eu falei, eu posso ser isso que você falou. Mas o que está comigo é maior do que você. E aí eu fui e liberei. E é no nome dele que eu vim. Eu estou aqui no nome dele. E é no nome dele que eu estou te dando uma ordem para você pegar toda a tua tralha e sair do corpo dessa mulher e não voltar nunca mais. E quando deu o comando, a mulher deu 2 chacoalhadas, puf, ficou parecendo que estava morta. E aí eu chamei a mãe e falei, olha, vocês creem em Jesus? Vocês frequentam alguma igreja? Não. Aí eles falaram que frequentavam o Allan Kardec. Eu falei, olha, esse demônio foi embora, mas ele vai voltar. E se ele voltar a encontrar a casa vazia, ele volta com mais 7. Ela vai ser pior do que vocês viram aqui. Então o conselho que eu dou, procure uma igreja. Procure um lugar onde vocês vão ouvir uma palavra verdadeira. E saí, fui embora. Mas assim, tem muitas outras experiências que a gente teve a partir disso. Então, hoje quando eu olho na igreja esse tipo de acontecimento, cria-se uma alegria, não sei se deveria ter essa alegria, mas tem. Tem essa alegria, às vezes, porque eu acho que quando você vê uma pessoa sendo liberta, eu penso que é isso que Deus espera da gente. Que a gente seja esse instrumento de libertação. Recentemente, com a intercessão, nós ungimos as 4 portas, 4 entradas da igreja.
com uma direção de Deus, nós tínhamos 4 entradas, e eu estava lá no fundo, no momento da oração aqui, eu falei, Senhor, nós ungimos as 4 entradas. Se tem demônio aqui dentro, que o Senhor faça ele se manifestar. Cara, foi impressionante. Aí, pegou o nosso cameraman aqui, né? cara, daqui a pouco eu vi ele arrastando um irmão, eu olhei e falei, deve ter passado mal. Só que quando eu olhei para a mão dele, a mão estava assim. Falei, ih! Já fui seguindo eles, fui até lá no fundo lá. E foi muito interessante que eu perguntei. Falei assim, quem é você, demônio? Ele falou, e é o fraco. Eu falei, tu é fraco mesmo. E ali começou o processo e a gente conseguiu ali trazer libertação para aquele irmão. E ele continuou depois, o culto, pós-culto, ele continuou no culto. E a gente ficou observando, mas ele continuou, conseguiu cultuar, conseguiu fazer a parte dele ali. E foi uma grande bênção. Mas assim, essa é uma área assim, que eu creio que pessoas específicas Deus chama para essa área. Eu conheço alguns pastores que ele fala que foi chamado para aconselhar. Eu já falo para ele assim que parece que é um instinto, eu gosto já do negócio ali. E a gente às vezes passa por algumas situações difíceis, como eu já passei, do demônio vir para cima e a gente ali orar, repreender e aquela luta, aquele embate, mas claro, no final, no nome de Jesus, ele sai. Até uma experiência que eu tive com o pastor Alex, né? Eu fui numa visita com o senhor, não sei se o senhor lembra, e o cara chamou a gente lá, ele não era cristão, não sei se ele era cristão, mas não ia na igreja, e o pastor Alex me chamou para ir junto. Aí chegou lá que o cara tava vendo vulto em casa, tava vendo demônio em casa. Aí chegamos lá, tava o casal todo bonitinho lá, né? A mulher magrinha, novinha, e o cara vendo vulto. Eu pensei comigo, né? Ixi, esse cara todo encapetado, né? Aí o pastor bateu o olho na mulher, contou a vida inteira da mulher, e o capeta tava com ela, não tava com o cara. O cara tava vendo vulto por causa da mulher. Do capeta da mulher. Mas é muito forte essa experiência. Mas vamos para o nosso bate-bola, pastor. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor e o senhor respondesse com uma palavra, mas depois o senhor pode decorrer o porquê que o senhor respondeu. Então, no nosso bate-bola, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, uma pessoa na Bíblia. Paulo. Eu acho que Paulo resume o Evangelho. Aflição, paixão e vida eterna. Acho que o Evangelho é isso, é renúncia. E Paulo é essa experiência para as nossas vidas. Jesus nunca disse que a vida seria um mar de rosa. Pelo contrário, ele diz em João 16:33, eu tenho vos dito essas coisas porque em mim tem as paz, mas no mundo tereis aflição. Então, Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele disse que teríamos aflição. E quando eu olho para Tiago, 1:2 em diante, eu olho e o Tiago dizendo da alegria de passar por aflição. E aí eu percebo que ele está dizendo lá naquele contexto do crescimento que a aflição traz. E você vai perceber que muitas das vezes a gente chega aos pés da cruz por causa da aflição, por causa da dor, daquilo que a gente está vivendo. E aí só lá aos pés da cruz é que o refrigério vem para as nossas vidas. Um versículo, pastor. Cara, o versículo que eu sou fascinado por ele, que eu acho que a nossa vida, é o Salmos 17:8. Guarda-me como a menina dos teus olhos, embaixo da sombra das tuas asas. Já se imaginou essa referência que o salmista está dando? Já tentou colocar o dedo na menina dos teus olhos? Automaticamente os seus olhos se fecham. Agora imagine você sendo a menina dos olhos de Deus. Forte, hein? Guardado debaixo das asas dele. É muito forte. A Bíblia por si toda, ela é uma inspiração, mas existem versículos que os salmistas nos inspiram. Pastor,
um lugar. Cara, acho que... Em que sentido você quer dizer lugar? Lugar férias, lugar intimidade? Aquele que vem a primeira coisa na sua cabeça. Cara, eu acho que um lugar específico é estar com a família. Acho que um lugar que eu me sinto bem é quando a gente está ali com a família, eu digo esposa, os filhos. Acho que esse é o lugar onde a gente se sente muito bem. Forte. Um momento, pastor. Esse momento precisa ser feliz ou precisa ser triste? Que o senhor determinar. Cara, eu acho que o momento foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Ali, os dons. Que não dá para falar, não dá para dimensionar ele. Esse momento foi o êxtase da minha vida espiritual. Um livro, pastor. Cara, eu vou falar do Espírito Santo. Uma honra ao Espírito Santo, Cash Luna. Esse livro está me arrebentando. Forte. O que é Deus para você? Tudo. Fôlego, vida, caminhar, experiência. Sem Deus nós não somos nada. Sensacional. Pastor, quero te agradecer muito. Foi um papo muito prazeroso. Cara, sentimos a presença de Deus, a experiência que o Senhor trouxe. Muito obrigado pela presença do Senhor aqui com a gente. Amém. Eu que agradeço, né? Acho que o pastor, cara, acho que Deus colocou assim muita coisa na alma dele, porque você começa a falar, começa a desenrolar muita coisa. Então, eu sou grato, né, por ter esse momento aqui com a rede de jovens, com você que está à frente da liderança, junto com a Jurema, e todos os jovens aqui que a gente ama de coração. E quantas vezes a gente puder ter experiências e poder compartilhar com vocês, estamos aqui disponíveis, assim, com muita alegria. Amém. E você, influenciador do reino, muito obrigado por assistir esse episódio com a gente. E na próxima semana estamos aqui novamente com mais um convidado. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.